Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós falaremos um pouco sobre gênero e também sobre transmedicalismo. Então vamos lá, primeiro, o que são pessoas transgênero? São pessoas que não se identificam com o gênero atribuídas a elas quando elas nasceram. E isso é muito confuso, primeiramente, porque assim, é uma atribuição vinda de outrem, Gênero é algo muito pessoal, muito íntimo, não tem como outra pessoa dizer qual o seu gênero, Infelizmente nós vemos muito isso acontecendo. Assim, é muito normalizado na nossa sociedade, Então muito provavelmente vai ter gente vindo me xingar por conta disso, Mas assim, descobrem a genital dessa criança e pela genital já definem se é menino ou menina, o que não faz muito sentido, porque sexo é uma coisa, gênero é outra. Menino e menina são gêneros, tá? Então, primeiramente, isso não faz muito sentido. Bom, continuando, quando eles falam também sobre disforia de gênero, é uma questão extremamente complicada, Porque justamente eles falam sobre um conflito interno entre o gênero nascido e o gênero que a pessoa se identifica. Mas isso também parte do mesmo ponto da problemática de ser uma expectativa dos adultos, uma expectativa dos pais, uma expectativa da sociedade sobre o gênero daquela criança. E quando ela não é do gênero que querem, simplesmente chamam ela de incongruente, Que disforia de gênero, a outra forma de falar sobre ela é justamente incongruência de gênero, ou simplesmente chama a pessoa de disfórica, Que, oh meu Deus, ela tem um incômodo muito grande, algo sobrenatural, e nem sempre é sobre isso, E bom, para nós explicitarmos um pouco melhor sobre essa expectativa, que os adultos, que a sociedade tem sobre os filhos, nós podemos usar o caso da personagem, da novela Chocolate com Pimenta, chamada Bernadette, interpretada pelo Kaique Brito. Essa personagem simplesmente é forçada a viver um papel de gênero, um papel de expectativa de gênero que a família queria que ela seguisse, e isso não fazia o menor sentido, certo? No caso, claro, essa personagem não é uma personagem trans, não estamos falando de uma personagem trans, nós estamos falando de uma personagem que inclusive é rodeada de problemáticas em questão da abordagem em si, de como é feita por quem escreveu a novela, De, por exemplo, ter uma averiguação se é realmente menino ou menina pela genital, que justamente não faz o menor sentido, Sexo é uma coisa, gênero é outra. Como nós já apresentamos também um tanto no meu vídeo falando sobre o travestismo, Que é um termo extremamente problemático. Enfim, nós devemos ressaltar também que toda essa questão, falando que nós somos pessoas incongruentes, partem do DSM-5, que é o DSM mais atual, da OMS e do SOC. E o SOC eu vou ler para vocês aqui porque me facilita um pouquinho, ok? Vamos lá. Os SOC são os padrões de cuidado para a saúde de transgêneros e pessoas com diversidade de gênero, que é um protocolo clínico internacional da Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgênero. O SOC muitas vezes influencia as decisões dos médicos em relação ao tratamento dos pacientes. Ele é o protocolo mais difundido, usado por profissionais que trabalham com transgêneros ou pessoas com variantes de gênero. E bem, por que nós acabamos de falar sobre o SOC? Primeiramente, nós temos que falar de onde surgiram os estudos de sexualidade e de gênero mais recentes, Podemos falar principalmente do Dr. Magnus Hirschfeld, acho que se fala assim o sobrenome dele, Este doutor, ele teve infelizmente toda a sua pesquisa perdida por conta da invasão nazi, na Alemanha. E também podemos falar do Dr. Harry Benjamin. E esse doutor tem muita problemática, porque, primeiro, ele fez um livro, chamado O Fenômeno Transsexual, em que ele afirma que existe uma pessoa transexual de verdade e que essa pessoa transexual de verdade, ela precisaria, no caso, fazer uma cirurgia de, não sei se eu posso dizer redesignação sexual ou readequação sexual, que é o que nós usamos hoje. Ele diz que é uma cirurgia de reconstrução genital, como faloplastia ou vaginoplastia. E por que esta pessoa é importante, ainda mais num vídeo falando sobre transmedicalismo? Porque justamente,
quando ele escreveu este livro, ele deu muita margem para muita coisa ser criada, como por exemplo a própria SOC em 1979 e em 1980 a OMS e a APA colocaram, né, no CID e no DSM pessoas trans, né, que simplesmente não existia absolutamente nada, só que nos colocaram de forma patologizante, né, simplesmente falando que nós éramos pessoas doentes mentais, com problemas, enfim, né, que precisava de uma intervenção cirúrgica, de uma intervenção médica. Bom, agora finalizando, né, entrando justamente mais especificamente no transmedicalismo, o transmedicalismo é uma extensão do pensamento original do Harry Benjamin, simplesmente, né, em que ele dizia que existia uma pessoa transexual de verdade. E o que acontece, né? A gente não precisa de intervenção cirúrgica e não precisamos de intervenção hormonal para sermos pessoas trans, né? As pessoas transmedicalistas simplesmente consideram como se você só é uma pessoa trans se você odeia seu corpo, se você quer fazer redesignação sexual, enfim, são coisas que não fazem muito sentido, porque primeiro a gente não é obrigada a odiar o nosso corpo, certo? A gente só não se enquadra no gênero em que a sociedade nos impôs quando nós nascemos. Ponto, é só isso. Não tem nada de hiper complexo, um negócio super absurdo. Não, é algo extremamente fácil de entender, mas infelizmente nós vivemos numa sociedade cis heteronormativa, né, em que pessoas trans não existem no consenso, né, em que todo mundo é heterossexual. Enfim, são padrões, mas padrões assim extremamente problemáticos, né, que a sociedade infelizmente quer nos impor. E é uma luta constante, né, da gente falar que nós existimos independente de hormonização, né, independente de qualquer cirurgia, independente de qualquer coisa. Tanto vamos lembrar do caso, né, daquela pessoa trans que entrou num banheiro numa faculdade, em que muita gente, inclusive muitas mulheres trans, atacaram essa mulher, né, falando que era um homem de barba. E sinceramente eu acho que isso é uma discussão um tanto elevada que talvez muito provavelmente a gente não vai conseguir discutir isso hoje. Por quê? Primeiro, ainda está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal se pessoas trans podem usar os seus respectivos banheiros. Então, assim, minha gente, nós acabamos de sair das doenças mentais em 2019 pela Organização Mundial de Saúde. A nossa luta está engatinhando. A quantidade de mulheres trans que já são passáveis, que já fizeram anos e anos de terapia, que fizeram harmonização facial, que fizeram redesignação sexual e continuam sofrendo milhares de preconceitos, ainda tá aí. Então, quando nós falamos de uma pessoa trans que, tipo, além de já poder sofrer como pessoa trans, né, ainda não corresponde à transgeneridade que a sociedade espera dela, é muito difícil, né? Só que nós temos que entender que nós temos que respeitar essas pessoas, certo? A gente não pode simplesmente negar o nosso passado, por exemplo, né? Tanto até por isso, né, que eu coloquei como subtítulo que o transmedicalismo é uma tentativa de apagamento histórico, né? Porque nós nascemos pessoas trans, nós somos pessoas trans desde o princípio e do jeitinho que nós crescemos mesmo, sabe? Eu já tive barba, já tive pelo no corpo, eu estava vivendo na sociedade, mas eu não me encaixava nela, né? Eu sofri muito por conta disso durante muito tempo. Eu andava de forma extremamente largada assim porque eu não era feliz com o meu corpo, eu não era feliz com nada, sabe? Eu precisava muito me encontrar e graças a Deus eu consegui. E no meu caso, eu precisei da hormonização. Eu precisei fazer a terapia hormonal para mim me sentir bem comigo mesmo. Mas aí que entra a questão. Eu sou trans a partir do momento que eu faço terapia hormonal? Não, absolutamente não, né? Se eu não fizesse terapia hormonal por N motivos, né? Medo social, falta de dinheiro, não possibilidade de pagar os exames do endocrinologista, pagar o endocrinologista, enfim, são tantos fatores, né? Eu continuaria sendo a mesma Bruna, certo? E muitas mulheres trans, por já terem passado
passado por um monte de processo, parece que querem apagar a sua própria história, apagar o seu próprio passado, falar, não, isso não é uma mulher trans, mas elas já foram isso que elas julgam, entendem? É assim, é um campo minado. Vamos deixar claro, um campo minado. Eu sei que pode com certeza ter gente que vai vir me xingar, falando você tá defendendo homens entrarem no banheiro de mulheres. E a questão não é sobre isso. A questão é, nós estamos discutindo aqui neste vídeo o que é transgeneridade. Transgeneridade não tem a ver com o que as pessoas transmedicalistas defendem, que é intervenção hormonal e intervenção cirúrgica. Ninguém é mais ou menos trans por fazer isso. Absolutamente ninguém, certo? Então, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem. Sejam amigáveis. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e até logo!